Meus irmãos, estamos chegando quase no finalzinho já do livro, dessa carta de João. E nesse finalzinho da carta de João, João quer que o crente bata o martelo de uma vez por todas, né? Você é crente em Cristo Jesus, você pode ter certeza disso. E ele diz por quê, né? Todo aquele que crê em Jesus Cristo, essa pessoa já é nascida de Deus. Nós falamos hoje de manhã que esse crer é diferente daquele crer que o próprio Satanás tem, né? Todo mundo, de certa forma, crê, de certa forma, em Jesus. Todo mundo, de certa forma, crê que existe um Deus, né? Mas não é esse crer que João fala aqui, não é esse crer que muito da Bíblia fala, né? O crer em Cristo Jesus, ele vai muito além de um mero pensamento intelectual. O crer é uma vida prática, é uma mudança realmente prática e uma mudança completa na vida do homem. E quando João fala aqui nesse crer, aquele que crê em Cristo Jesus, ele está levando uma série de implicações aqui do que é crer em Cristo Jesus. Então, os leitores da carta deveriam saber que, por serem filhos de Deus, né, eles também criam em Jesus e eles criam em Jesus pela fé que Deus dava a esses crentes. Então, essa fé é que caracteriza o cristão por toda a vida, né? É essa fé que expressa exatamente a sua confiança total em Deus. Meus irmãos, o que nós vimos já ao longo dessa carta é que João, ele elabora sempre três provas que são irrefutáveis para distinguir realmente aqueles crentes verdadeiros dos falsos crentes, daqueles falsos ah, mestres que professavam a fé em Cristo Jesus. E lembra dessas três formas doutrinárias e formas social e forma moral de explicar, de dizer e comprovar a evidência do, da fé que você tem realmente em Cristo Jesus. Então, não esqueçam, meus irmãos, que para termos fé em Cristo Jesus, nós precisamos e dependemos totalmente da obra de Deus regeneradora em nossa vida. E João tem certo disso. Ele fala, ele escreve sabendo que somente Deus que pode transformar a vida da pessoa. E essas são as três provas que ao longo, desde do capítulo 1, João começa a trabalhar, que é a prova doutrinária, a prova social e a prova moral. Então, tentem guardar isso, porque a gente está falando isso desde o primeiro capítulo, a respeito de que João quer que você tenha certeza da sua salvação. E para isso, você vai tirar três provas aí, fazer três testes para saber se realmente você recebeu essa fé salvadora. E o que João vai fazer aqui no capítulo 5? Mais uma vez, trazer essas três provas que são irrefutáveis a respeito da salvação. Então, João ele resume esse tema central aqui no capítulo 5, dizendo que o crente em Cristo Jesus tem fé, o crente em Cristo Jesus tem amor e o crente em Cristo Jesus obedece a Deus. Então, a fé, o amor e a obediência são provas cabais que nós pertencemos à família de Deus. Vamos tentar fazer então a exposição desde o versículo 1 aqui, uh, que ele vai trazer, então, João vai trazer essa prova doutrinária. Primeira prova que João vai trazer aqui é a prova doutrinária, mais uma vez. Lá em 1 João 2,29, eu não vou pedir para você abrir, mas veja, João ele fala assim: todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Aí, lá no capítulo 4, verso 7, ele diz: todo aquele que ama é nascido de Deus. E agora é dito: todo aquele que crê em Jesus é nascido de Deus. E aí você pode, de repente, chegar à conclusão e perguntar, João, mas afinal, quem que é nascido de Deus? Aquele que pratica a justiça? Aquele que crê em Jesus Cristo? Ou aquele que ama o seu irmão? Irmãos, os três. Essas são as provas irrefutáveis de que você nasceu de novo. As três de forma igualitária. Isso precisa estar essencialmente interligado na vida do crente. Lembra mais uma vez que essa carta, João descreve a experiência toda da vida cristã. E a vida cristã precisa ter esses três pontos intrínsecos em sua vida.
Aquele que nasceu de novo ama a Deus, ama o próximo. Aquele que nasceu de novo pratica a justiça de Deus. Aquele que nasceu de novo, naturalmente, crê em Cristo Jesus. E é muito interessante a gente perceber quando João utiliza esse estado do homem. Eu sempre enfatizo, porque a Bíblia enfatiza que existe só dois tipos de pessoas, dois tipos de humanidade. Aquela pessoa que nasceu de novo e aquela pessoa que não nasceu, nasceu naturalmente e vai morrer condenada. Porque se você não nascer de novo, você não pode ter vida eterna. É isso que Jesus diz para Nicodemos. Se não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Então, existem somente esses dois tipos de pessoas no universo, no mundo. E aqui João está também trazendo essa posição. Quem está em Deus, cumpre esses mandamentos. Quem não está, não vai cumprir. E aqui João fala sobre a confiança. A palavra crer é pisteu, é a mesma que é usada para fé. E João está dizendo aqui: aquele que é nascido de Deus tem fé em Cristo Jesus. E a palavra, meus irmãos, fé, pisteu aqui, é literalmente depositar a sua confiança. É isso que significa fé. Depositar a sua confiança. Depositar sua confiança em Cristo, porque Ele é o objeto da nossa fé. Saber que você é salvo somente por Ele. A fé daquele que crê em Deus é prova irrefutável do seu nascimento espiritual. E, meus irmãos, por que para João ele não precisa dizer aqui, olha, não é a mesma fé, tá? Não é o mesmo crer que o diabo tem, por exemplo, ou que as pessoas têm por aí. Porque é intrínseco. O Novo Testamento, quando fala de fé, fala em crer em Jesus, você tem sérias consequências disso na sua vida. Crer em Jesus como Cristo, que é o que João está falando aqui, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, meus irmãos, a palavra Cristo aqui, ela traz um pacote de significado. O que é crer que Cristo é o Senhor? Naquela época, as pessoas que diziam que Jesus era o Cristo, Jesus de Nazaré, não sei quantos assistiram o The Chosen, sempre ficava enfatizando Jesus, aquele que veio daquela cidadezinha onde ninguém dá valor, ninguém dá bola para aquela cidade. Ou seja, você crer em Jesus Cristo naquela época, crer num homem que veio de uma cidade, de um lugar que ninguém dava, que o próprio o próprio Antigo Testamento falava dessa região como sendo uma região infrutífera. E aí você fala, Jesus de Nazaré, um ser que vivia ali naqueles lugares da Palestina. Jesus de Nazaré, aquele que morreu numa cruz. A morte mais vergonhosa que existia da época. Aquele que foi considerado um criminoso. Esse é o rei da eternidade. Esse é o Senhor da sua vida. Você está depositando a sua confiança, a sua vida nesse homem. Quem que consegue crer nisso? Certamente nenhum ser humano apenas racional, um ser humano que nasceu de forma natural, não ia depositar a sua fé em Jesus Cristo. Não ia depositar a sua fé neste homem, mas somente aqueles que nasceram de novo, que receberam a fé de Deus, a fé que Deus dá. Somente esse, tão somente esse, pode crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. João ele afirma que aconteceu algo tremendo à vida dessas pessoas. Por mais insignificantes que possa parecer, essas pessoas agora são nascidas a partir de Deus. É por isso que elas podem crer. Olha que ele continua dizendo: e quem ama aquele que o gerou, também o que dê. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. João está ligando aqui a fé com o amor. Uma não pode existir sem a outra. Todo cristão ama aquele que o gerou, ou seja, ama a Deus e ama também, consequentemente, aqueles que Deus escolheu.
que ama também aquele semelhante, que é nascido de Deus. Então, João, ele une essas duas coisas importantes na vida do crente: a sua fé em Cristo Jesus e o amor. A verdade de que Jesus é o Cristo e o amor de Deus para com os irmãos e nosso para com os irmãos. Ambos são resultados dessa fé em Cristo Jesus. Ambos são resultados de ter nascido de Deus. Quem crê, ama a Deus. Quem crê, ama o seu irmão. Nós não podemos separar a fé do amor, é isso que João está dizendo. Mais uma vez, o amor, ele não é a causa da salvação. Nós não somos salvos porque amamos, mas amamos porque somos salvos. Essa é uma característica daqueles que têm fé, é uma evidência daqueles que têm fé. E a evidência disso está no verso 2. Olha o que João diz. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus. Como que nós sabemos? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Alguém poderia perguntar aqui, João, como se conhece o verdadeiro amor? Como que a gente sabe que amamos verdadeiramente os irmãos? Olha que João faz o inverso. Ele diz assim: se você ama os filhos de Deus, quando você ama a Deus, tudo isso você está praticando os mandamentos dele. Romanos 18, verso 3. Paulo diz assim: não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. E ele conclui dizendo: porque quem ama o próximo cumpre a lei. Você ama o próximo, você está cumprindo a lei. Você ama a Deus, você está cumprindo a lei. Outro ponto aqui que nós podemos destacar desse verso é a obediência. O que João está dizendo é que o amor a Deus só pode ser verdadeiro se nós obedecemos as suas leis, se nós obedecemos os seus mandamentos. Deus não pode, meus irmãos, ser desvinculado da sua lei, dos seus mandamentos. A lei de Deus tem a ver com o seu caráter. Por isso que nós devemos amar os mandamentos de Deus, por isso que nós devemos amar a lei de Deus, porque a lei de Deus está intimamente ligada a Deus. Deus demonstra o seu caráter quando ele fala como nós devemos seguir, como nós devemos cumprir os mandamentos, porque é o caráter de Deus ali. Nós não podemos abrir mão dos mandamentos da lei de Deus. Verso 3, João enfatiza muito mais isso, porque este é o amor de Deus, e guardemos os seus mandamentos. A palavra guardar aqui é atender, é experimentar. João está declarando, meus irmãos, o amor de Deus significa obediência aos seus mandamentos. O amor de Deus não consiste em meras palavras. O amor a Deus não consiste em intenções boas, mas ações que demonstram obediência ao mandamento, à lei de Deus. Onde que nós encontramos na Bíblia o que muitos estão pregando por aí, que as leis de Deus devem ser descartadas? Onde que nós encontramos isso na Bíblia? Por que estão fazendo isso por aí? Estamos vivendo num tempo onde está crescendo cada vez mais o número de antinomianos. São aqueles que não ligam e acreditam que não precisamos mais viver as normas de Deus. Porque se nós estamos debaixo da graça de Deus, nós não precisamos cumprir mais os mandamentos. Não precisamos mais viver a lei de Deus. Mas onde nós encontramos isso na Bíblia? Onde? Sendo que a Bíblia, o Novo Testamento, o tempo todo fala que a lei de Deus, os seus mandamentos, é prova do amor, do caráter de Deus para a nossa vida. Cristo cumpriu toda a lei. E a lei moral de Deus, os seus mandamentos, falam de quem Deus é. Por isso nós devemos cumprir. E João vai ressaltar isso muito mais no verso que continua. Ele fala:
Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Olha que interessante que João diz aqui. Sem Cristo, certamente, os mandamentos de Deus são penosos. Sem Cristo, a humanidade olha para os mandamentos de Deus e fala assim: você é doido que eu vou fazer isso? Você é doido que eu vou cumprir esses mandamentos? É loucura mesmo. Paulo diz que é loucura. Para o mundo que está se perdendo, isso é loucura total. Mas o que João está dizendo é que aqueles que estão em Cristo, aqueles que nasceram de novo, os mandamentos de Deus não são difíceis, pelo contrário, é aquilo que as pessoas nascidas de novo amam fazer. Aqueles que nasceram de novo amam cumprir os mandamentos de Deus, viver os mandamentos de Deus. E é isso que nós deveríamos fazer: amar, guardar e cumprir os mandamentos de Deus. Eu tenho já aprendido muita coisa com minha filha, e uma das coisas é a paciência. A gente tem que ter paciência. A gente tem muitas coisas que a gente precisa mudar, muitas coisas que uma criança recém-nascida exige da gente. Mas, meus irmãos, é tão gostoso fazer isso, porque nós amamos. A gente deixa de fazer certas coisas, a gente faz certas coisas para os nossos filhos porque nós amamos os nossos filhos. Por mais difícil, muitas vezes, que seja. E o que João está dizendo é: aquele que é nascido de novo ama os mandamentos de Deus. Ama cumprir os mandamentos de Deus. Ainda que muitas vezes, né, seja tão complicado. Embora João fale aqui que não é difícil, mas ele está dizendo que não é difícil nesse sentido. Não é impossível você amar e fazer e cumprir os mandamentos de Deus. Mas eles precisam ser cumpridos. É prazeroso. É prazeroso. É prazeroso eu cuidar da minha filha. Por mais que muitas vezes é difícil, mas é prazeroso. Amar a Deus, amar os mandamentos de Deus tem que ser prazeroso. E se não é prazeroso para você, avalie. É isso que João está nos mandando fazer. Avalie a sua vida. Você que professa que ama a Deus, como que é seu relacionamento para com os mandamentos de Deus? Para as ordenanças de Deus? Os mandamentos de Deus consistem naquilo que é melhor para nós, naquilo que a nossa natureza deve se deleitar de todo o coração a fazer. O interesse de João aqui em negar que os mandamentos são coisas penosas, a gente pode imaginar que ele está falando isso justamente por causa de alguns mestres gnósticos. Lembra que nós falamos, né, a respeito dos gnósticos que achavam que tinham um conhecimento elevado de Deus, mas um dos pontos que eles defendiam era justamente contrário ao evangelho, que era o quê? Cumprir os mandamentos de Deus. Eles diziam que não precisava, o homem não precisava cumprir os mandamentos de Deus. Porque o mandamento de Deus era muito difícil, que os mandamentos de Deus era impossível de ser cumprido e não deveria ser, porque isso seria uma carga para nós. Quando Jesus, na verdade, fala que não é. Que nós deveríamos amar. Os agnósticos daquele tempo diziam que o Deus do Antigo Testamento era tirano. Era um Deus que não amava. Agora, o Deus do Novo Testamento, Deus, né, Pai de Cristo Jesus, é um Deus amoroso. Olha as heresias que eram tratadas aqui. Por que João combate tanto os gnósticos? E você tem prova desses ensinamentos quando você lê Marcião lá no século II depois de Cristo. Marcião defendia justamente isso, de que o Deus do Antigo Testamento era diferente do Novo Testamento. Meus irmãos, não se engane, porque tem igrejas hoje que estão defendendo exatamente isso. Que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Que as coisas do Antigo Testamento devem ser descartadas. A do Novo Testamento, só o Novo Testamento que importa. Quando, na verdade, o Novo Testamento, mais do que prova que nós precisamos viver agora, nascidos de novo, precisamos viver os mandamentos de Deus, cumprir os mandamentos de Deus. E quando eu falo os mandamentos de Deus aqui, meus irmãos, estou falando dos mandamentos morais.
Não estou falando daqueles mandamentos que eram próprios para uma região, né, que é os mandamentos civis. Os mandamentos civis que nós aprendemos no Antigo Testamento nos ajuda a respeito dos mandamentos atuais, das leis civis dos dias de hoje. Mas muitos daqueles mandamentos eram próprios para uma cultura, para os judeus. Mas os mandamentos morais que falam do caráter de Deus, esses nós devemos cumprir e continuar cumprindo. Os crentes sabem que Deus deu as suas leis, deu os seus mandamentos para nossa própria proteção. Salmo 119, 47, o salmista diz: terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Será que a gente pode olhar para os mandamentos de Deus e pensar dessa mesma forma? Como eu tenho prazer nos mandamentos, como eu tenho prazer na lei de Deus, como eu tenho alegria em cumprir os mandamentos de Deus. Romanos 7:22, Paulo diz: porque segundo o homem interior, ou seja, o homem que nasceu de novo, tem o prazer na lei de Deus. Aquilo que era penoso antes para os que estavam fora de Cristo, agora é prazeroso. Cumprir a lei, os mandamentos de Deus. Isso foi o que João aprendeu pessoalmente com Jesus. É isso que Jesus ensinou lá em João 15, verso 10. Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha que nós estamos falando de amor e fé. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no meu amor, e no seu amor, eu permaneço. E Jesus acrescenta ainda no verso 11: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vocês, e o vosso gozo seja completo. Guarde os mandamentos de Deus, para que a sua alegria seja completa. Guarde os mandamentos, pratique os mandamentos de Deus, para que a sua alegria, a sua salvação, a sua alegria da salvação seja completa. Em outras palavras, Deus está dizendo, para o amor, nada é difícil, inclusive cumprir os mandamentos. Para ele, cumprir os mandamentos constitui uma alegria, assim como o alimento de Jesus era fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus dizia, o meu alimento, a minha alegria é cumprir os mandamentos de Deus. Nós somos chamados a ser como Cristo. A nossa alegria deve ser de cumprir os mandamentos de Deus. E o amor a Deus, o amor que Deus nos dá, o nascer de novo, torna seus mandamentos leve. É isso que João nos ensina. Verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós cantamos hoje porque ele vivo está, posso crer no amanhã. Porque ele vivo está, temor não há. Porque eu venci e a gente vencerá, terá vitória. É o que João está dizendo. Todo aquele que crê, todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o mundo. João chama-nos atenção aqui para algo maravilhoso. Quem vence o mundo, meus irmãos, não é um grande cientista, não é um grande filósofo, não é um grande psicólogo, mas quem vence o mundo é um cristão que reconhece as coisas invisíveis de Deus. É um cristão, é um crente, é uma pessoa que reconhece que as coisas deste mundo são temporárias, que os prazeres deste mundo são temporários, que as coisas invisíveis são eternas, que a promessa de Deus é eterna. Essa é a pessoa que vence o mundo. João está dizendo que os crentes recebem poder para vencer as forças hostis deste mundo, para vencer o pecado. Essas forças que se unem contra a vontade de Deus, as coisas de Deus. É isso que o mundo faz. Tudo que o mundo faz é ir totalmente contrário à vontade de Deus, às coisas de Deus. E os crentes agora podem vencer este mundo, podem vencer esse sistema e podem obedecer a Deus. Todos que nasceram de Deus venceram o mundo. Todos que nasceram de Deus podem declarar a sua vitória.
porque venceram o mundo assim como Jesus venceu. A palavra vencer aqui, quero fazer propaganda não, tá? Mas a palavra venceu aqui é Nike, no grego. Mas interessante que João, ele usa 3 vezes essa palavra, mas só nesse versículo, só nesse texto é que ele usa essa palavra Nike aqui para dizer o poder daquele que vence o mundo. Vitória, aquele que vence. Essa outra palavra, que é Nike, daí é o acréscimo de uma ação contínua. Ela é mesma usada em Apocalipse 2:7, e diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, essa palavra aqui, a mesma palavra que João usa. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, aquela que foi perdida, que se encontra no paraíso de Deus. Olha a promessa que Jesus dá. Ao vencedor, a mesma palavra usada aqui por João. E esta é a vitória que vence o mundo. Desculpa, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. A esse vencedor dará o direito de comer da árvore da vida. E nós somos os vencedores. Nós somos aqueles que vão comer do fruto da vida eterna. Ele continua, e esta é a vitória que vence o mundo, a mesma palavra, a nossa fé. É interessante, meus irmãos, também observar que João usa muito pouco a palavra fé nos seus escritos, sabia? Assim como Tiago também, ele usa bastante, mas para interpor aqueles que dizem que têm fé e não praticam as boas obras. João, por outro lado, ele usa muito pouco a palavra fé, tanto que nessa carta é a única vez que ele fala da palavra fé. E a probabilidade, é provável que isso aconteça porque João está justamente combatendo os falsos mestres. Aqueles que diziam ter um relacionamento com Deus, aqueles que diziam professar ter fé, mas estavam vivendo de forma totalmente incoerente. E aí, João, ele usa termos, expressões que equivalem a ter fé em Deus. E era exatamente o que esses gnósticos falavam. Diziam ter fé em Deus. E aí, João não queria que essas pessoas confundissem, não, essa fé. A fé salvadora, ela gera vida prática. E se não tem vida prática, vocês não têm a fé salvadora. Seu alvo era justamente que os leitores aqui pudessem entender que a verdadeira fé que era defendida pelos falsos mestres estava errada. A fé que eles estavam pregando, que eles estavam dizendo que tinham, era falsa. Aquela fé não era verdadeira, e por isso que João ele usa muito da questão prática. Se você não ama o mandamento de Deus, se você não cumpre o mandamento de Deus, sua fé é falsa, é mentirosa. Sua profissão de fé é falsa, é mentirosa. Se você não ama o seu irmão, é falso. Se você não cumpre os mandamentos de Deus, é falso. Se você diz que ama a Deus, mas não ama as coisas de Deus, é uma profissão falsa. E agora João traz a verdadeira fé. Agora ele usa a palavra fé aqui. Porque o verdadeiro crente, aquele que nasceu de Deus, ele tem a fé verdadeira. Para João, a fé é uma vitória sobre o mundo. É uma vitória que venceu o mundo. Fé e vitória andam juntos. A fé verdadeira anda juntos com a vitória. Então, todo crente que tem a fé verdadeira já venceu o mundo. Ele argumenta isso de forma simples e direta. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé que ele diz ali no versículo 1, aquele que creu em Cristo. Aquele que creu que Jesus é o Cristo. Aquele que depositou a sua confiança em Cristo. É essa fé que ele traz aqui, diz aqui. É essa fé que vai vencer e que vence o mundo. 1 Coríntios 15, 57, Paulo diz: graças a Deus
que nos deu, que nos dá a vitória por meio de nosso Jesus Cristo. É a mesma palavra, vitória aqui, é a mesma palavra que João usa para vencer. Por meio de Cristo Jesus é que nós temos essa fé salvadora, essa fé que vence. E aí João conclui com uma frase de confirmação e de forma resumida, ele conclui no verso 5. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Da forma como ele começou, aqueles que nasceram de Deus creem em Cristo Jesus. Ele conclui: quem vence o mundo são aqueles que creem em Jesus Cristo. Somente os que creem em Cristo Jesus, aqueles que depositam a sua confiança em Cristo Jesus, somente esses haverão de triunfar sobre o mundo e sobre o castigo que aguarda a toda a humanidade. Somente esses podem vencer a condenação eterna, aqueles que creem em Cristo Jesus. A incredulidade e a rejeição de Cristo Jesus traz condenação e juízo a este mundo. E é isso que está acontecendo todos os dias, pessoas morrendo debaixo da condenação eterna. Pessoas morrendo porque não confiaram, não depositaram toda a sua vida em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus. O que crê, porém, não será condenado. É isso que Jesus garante para nós. Aquele que crê já passou da morte para a vida. Aquele que não crê já está condenado e não herdará a vida eterna. É isso que o próprio João disse lá no seu evangelho, em João 3,36. Guarde esse versículo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre esse permanece a condenação eterna. Meus irmãos, para concluir, a certeza da salvação que João diz aqui vem pelo testemunho do Espírito Santo, vem pelo testemunho de Deus através do Espírito, mas também por meio dos testemunhos externos, dessas três marcas do verdadeiro cristão: a nossa fé em Jesus, o amor a Deus e o amor aos irmãos e àqueles que guardam os seus mandamentos. A fé em Jesus, o amor a Deus e aos irmãos e a guarda dos mandamentos de Deus. Essas são as três provas irrefutáveis que João usou em toda a sua carta. Nós estamos chegando aqui no capítulo 5, no final dessa carta. E o tempo todo João trouxe essas três provas. Que a pessoa que se diz crer em Cristo Jesus, confessar, que confessa Jesus, a prova de que se isso é verdadeiro, estão nessas três características: amar a Deus, amar o próximo, crer em Cristo Jesus e guardar os seus mandamentos. Esses que passaram nessa prova podem dizer: eu sou filho de Deus. Eu nasci de Deus. Sonde a sua vida, sonde a sua conduta, o seu dia a dia, a sua vida prática. Sua vida tem base para afirmar a sua evidência, o seu dia a dia, a sua prática de vida. Pode afirmar que você tem a salvação operada por Cristo Jesus na sua vida? O verdadeiro cristão tem prazer na obediência dos mandamentos de Deus. Não é penoso praticar o que é correto. Não é penoso praticar os mandamentos de Deus. Oremos, meus irmãos, para que a nossa santidade não seja algo mórbido, não seja algo penoso, não seja algo legalista, mas sim uma expressão de deleite, de gratidão na santidade de Deus, nos mandamentos de Deus, naquilo que Deus exige de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, a tua palavra nos confronta a vivermos uma vida de santidade,
a sermos cada vez mais parecido com Cristo. Uma vez que o Senhor operou essa salvação na nossa vida, como crentes, salvos e regenerados, precisamos amar e amamos a tua palavra, os teus mandamentos. Precisamos amar e amamos o nosso irmão. Precisamos, Deus, amar e crer em Cristo Jesus. Tudo isso é dádiva do Senhor à nossa vida. Nós te louvamos porque não merecíamos, Deus, receber essa graça eterna. Mas agora que recebemos, nós temos como um dever, Deus, cumprir os teus mandamentos. Amar o próximo e amar o Senhor acima de tudo. Nos ajude, Deus, a entender esse caminhar, essa jornada que Paulo nos ensina até o dia final, essa caminhada, essa jornada que todo crente, Deus, está a caminhar até o dia do juízo final, o dia que nós ali teremos a nossa vida, nosso corpo totalmente glorificado, onde não haverá mais pecado. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a caminhar, a viver nessa caminhada, cumprindo o teu querer, a tua vontade revelada na tua palavra, Deus. Te louvamos, porque o Senhor nos fez nascer de novo. E hoje nós temos a capacidade de fazer tudo isso para louvor e glória do teu santo nome. Te pedimos que, como igreja, Deus, possamos ajudar uns aos outros. Como igreja, possamos alertar e exortar uns aos outros, se estamos realmente vivendo nesse caminho. Que essas provas irrefutáveis, Deus, que João nos dá aqui, possam estar evidentes em nossas vidas. Nos ajude, Deus, que essa certeza esteja em nosso coração todos os dias, até a volta de Cristo. Mais uma vez, te louvamos, oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.